Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque nesse momento todos os irmãos se encontram conosco a nos envolver com vibrações de amor e carinho, pois nesses momentos de estudo são trazidos explicações aonde todos nós vamos saber os verdadeiros motivos de passarmos por provas, por sofrimentos nas encarnações e os motivos pelos quais os nossos companheiros espirituais, os nossos irmãos, também sofrem do outro lado. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, o Evangelho, nós estamos no capítulo 24 e hoje nós vamos falar da coragem da fé. E esse capítulo é Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. A coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante do meu Pai que estás no céu. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará quando vier na sua glória e na do seu Pai e dos seus santos anjos. Só um minutinho. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado à circunstância e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Jesus profliga essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que estás no céu aquele que confessar diante dos homens. Por outras palavras, aquele que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de ver admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se não lhe traga prejuízo nesse mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, o proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Assim será como os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, também a eles se dirigem a palavra do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. A cada momento que a gente lê o Evangelho, a gente vai descobrindo coisas novas, ou vendo, tendo um novo olhar. Mas quando Jesus fala da coragem da fé aqui, é interessante porque
essas verdades têm que ser ditas, mesmo, né, que aqueles outros que não pensam como a gente, né, vamos dizer assim, torcer o nariz, né? E na verdade foi uma pergunta que fizeram para mim, Dal, você fala? Eu falo, mas muitas vezes a gente acaba arrumando confusão porque a pessoa não estuda ou muitas vezes não compreende e aí a confusão está estabelecida. Kardec sofreu muito, porque quando ele estava, né, de posse desse conhecimento, ele vai contra todo um grupo, né, de cientistas, de pessoas renomadas de conhecimento, e sofre porque ele defende a doutrina com unhas e dentes, vamos dizer assim. Então, é nessa questão que está sendo falado aqui do ponto de vista, né, para atingir, né, determinadas condições ou de falas, é para que essa verdade tenha a condição de chegar até as pessoas, né? E às vezes a gente fala assim, eu não vou falar, e quando a gente fala, a gente acaba arrumando confusão. E por isso que eu mesmo cheguei num ponto que eu falei assim, meu Deus, eu tenho o meu grupo, né? Estou aqui, né? Faço, e aqui eu falo todas essas verdades do que está contido aqui mesmo. E essa condição não é uma condição de se envergonhar, mas é uma condição da gente falar certas coisas e que não vai afetar o entendimento dos outros de uma tal forma que ele vai levar a raciocinar. Mas vamos lá buscar as informações para ver se isso é mesmo de fato o que está acontecendo. E tem situação que num grupo maior, quando a gente estuda e vai falar certas coisas, há o embate, tá? E é ali que está a condição. E, na verdade, a doutrina espírita fala isso para a gente. Nós temos que falar. Temos que falar. É aquele negócio, doa quem doer, mas a verdade está aqui. Então, é nessa condição que o Evangelho, nesse capítulo, está trazendo para nós essas informações. Então, quando eu não falo, eu sou conivente com a situação e a situação continua naquela mesma situação porque não teve ninguém para chegar lá e falar a verdade, né? E nessa condição acontece muito na doutrina espírita e está acontecendo. Chegando num ponto, né? Eu sempre falo, até às vezes eu falo para algumas pessoas o que quando nós pegamos as obras complementares, eu não estou falando que ela está errada, né? Mas ela supõe-se que todos aqueles que busquem aquelas informações têm conhecimento da base kardeciana. Existe uma coisa, se eu entrar em certos livros, né, e eu começar a ler, eu começo a fantasiar em cima daquilo e eu não busco a base. Se eu for falar nesse tom, né, para as pessoas, eu vou arrumar uma confusão danada. E é um fato, né? Não adianta eu começar a construir uma escada de cima para baixo. Eu tenho que começar ela de baixo para cima, né? E a primeira coisa que Kardec foi lá e fez foi o que é espiritismo, né? E aí, tem pessoas, eu já li o livro dos espíritos, eu já li o livro dos médiuns, eu já li o Céu e o Inferno. Leu, mas não estudou. E depois ele relega isso para escanteio, né? Ou muitas vezes vai para trabalho mediúnico, fala que é espírita, sim, mas não conhece as bases. E é lá que tá os problemas, né? É ali que está. E quando nós vamos verbalizar algumas coisas, né, relacionadas à doutrina, à base kardeciana, e que nós temos que falar, se conversarmos com qualquer espírita estudioso da doutrina, ele vai perguntar: você está falando? Tem que falar. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou assim: Dal, você falou? Eu falei:
Mas aí a coisa virou para mim. Falei, então, é isso que é difícil. Aí o que eu fiz? Não é que eu fugi, né? A própria fala aqui, né, que eu fui até covarde. Eu preferi ter o meu grupo de estudo e aqui eu falar essas verdades que estão contidas. Há quanto tempo que nós estamos com esse? Desde 2019. E eu estudo, nós estudamos item por item do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós fazemos uma pergunta do Livro dos Espíritos, né? O Livro dos Médios, nós vamos questões por questões. Terminou? Volta novamente o começo. Terminou o Livro dos Espíritos? Volta novamente. O Evangelho, a mesma coisa. São praticamente, eu tenho 3 frentes de estudo do Evangelho, né? Então, são questões que é preciso que nós não temos essa capacidade de armazenar as informações e dados. Então, nós precisamos estar em contato com esses ensinos, lendo, relendo, estudando, para fixar isso, né, esse conhecimento em nós, e nós começarmos a praticar. E, na verdade, quando nós, né, vamos para uma casa espírita, onde o grupo não estuda, quando nós ouvimos uma pessoa, um irmão, um companheiro de estudo, verbalizar, e aconteceu isso comigo, tá? Foi arrumada uma confusão danada, tá? Então, é por isso. E tem certas pessoas que falam assim, e eu ouvi isso aí, né? O Tom só fala que tem que estudar, estudar, estudar. Eu falei, meu, o que essa pessoa pensa, né? Será que isso é meu? Ele nunca parou para pensar qual que era o objetivo do estudo, por que nós temos que estudar, né? Então, logicamente, se eu evoluo, os espíritos, essa nuvem de testemunha que nos acompanha, também vai evoluir, né? Conforme eu estou lendo cada item desses, os espíritos estão também nos acompanhando. Embora eles falem para a gente assim, uma vez ele falou assim, não foi nem para mim, né? Foi para a companheira, né? Falou assim, só lê para nós, né? Eu sabia que ele estava falando porque era uma forma de instigar, né, a médium a ler para que ele também compreendesse. E, na verdade, quando nós vamos fazer o Evangelho no lar, a gente muitas vezes só lê, não estou falando da ineficácia, ele funciona, mas nós teríamos que explicar, porque os espíritos que estão do outro lado e que nos acompanham, eles sabem, mas ele precisa ter o conhecimento. É nesse ponto que vem, né, o estudo, as orientações. Um médio evolui e, logicamente, os espíritos que acompanham, que são trazidos, também vão evoluir. Então, esses momentos comparados, né, que Jesus nos olha, é como um banquete espiritual, aonde essas informações chegam até os espíritos. Vocês mesmos já viram, tem uma hora que eu falo assim, das duas vertentes, né? O espírito pode afastar de nós pela a mudança, né, da reforma íntima. O outro ponto, o espírito começa a evoluir e entender, ele falou, opa, agora eu estou entendendo o que esse rapaz está falando, eu vou. Mas ele sabe, ele é consciente de devedor que ele também virão outros. Olha o que o Espírito falou, já aconteceu, tá? Então aí já está sendo falada a verdadeira proposta do Espiritismo. Levar o conhecimento e a relação do mundo espiritual com o mundo material. Como funciona isso? O porquê das dores, né? Quem que é que está falando isso? O Dalmo ou os espíritos? Porque a doutrina não é do Dalmo, é dos espíritos. E essas informações acaba que quando chega, né, para outros, e muitas vezes as interpretações equivocadas, quando nós vamos verbalizar ou falar, arrumamos confusão. Aí que está a questão, né? É bastante sério isso para a gente analisar, entender,
que é bem complexo, né? Para a gente ter uma ideia, uma noção do que é a doutrina dos espíritos. Né? E o Evangelho vem trazer nesse capítulo, né, nesse item, essa realidade. Aí ele fala: assim será como os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também eles se dirigem à palavra do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Então, olha o que ele está falando. Nós vamos colher no mundo espiritual aquilo que nós plantamos. Então, a colheita, ela é livre. Mas, perdão, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, é nesse sentido que vem a doutrina dos espíritos nos explicar essa relação do mundo espiritual com o mundo material, né? E o Evangelho vem nos afirmar aquilo que Jesus falou: vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, esse sinal e essas palavras que o Cristo nos deixa, né? E nesse item vem falar para nós a coragem da fé. A coragem de falar e ser o exemplo do que está sendo falado, estudado e lido por nós no Evangelho. Tá? E é nessas questões aí que a gente tem que ficar atento, né? Porque é lá no plano espiritual que nós vamos colher os frutos. E muitos dos espíritos que estão no plano espiritual, que estão vivenciando essas experiências, Deus não castigou ninguém, ele castigou ele mesmo. Um dos pontos, né, que sempre eu voltei, né, o Cristo lá na cruz, ele fala: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. E, na verdade, os espíritos do outro lado continuam na mesma questão, como se tivesse há 2000 anos. Eles não sabem, gente. Precisou da doutrina espírita, como a terceira revelação, vir para que nós, encarnados, através do conhecimento, transmitisse essas verdades para os espíritos. E os espíritos viriam que não é o Dalmo que está falando, ele está lendo, trazendo as informações, né, com mais prática, para que eles entendam o porquê do sofrimento do outro lado. E, pasme, tem espíritos que, quando eles começam a enxergar isso, né, principalmente nos trabalhos mediúnicos, ele fala: será que eu vou conseguir? Eles falam desse jeito porque eles conseguem enxergar o quão devedor eles são para com a justiça divina. Né? Em outra situação, quando o espírito olha nós do outro lado, ele fala assim: eu sou o que eu sou e vocês estão se escondendo. E aí, mas como que ele está falando aquilo? Na verdade, o meu corpo está escondendo. Eu falei isso ontem. Ele está escondendo o que eu sou. E é por isso que o médium tem que saber, ele tem que ter noção que ele foi um espírito e é um espírito encarnado que em outras encarnações não cumpriu as leis morais, as leis do Evangelho, contida no Evangelho de Jesus, e que nós tivemos agora uma nova oportunidade de mergulharmos na encarnação e transformar o nosso espírito através do contato com os ensinamentos do Cristo, com a prática desses ensinamentos, para retornar para o plano espiritual melhor do que chegamos. Melhor do que chegamos. Apesar que nós espíritas, se não estudarmos, não tiver consciência disso, né? Eu não vou acreditar. Eu vou ler, mas vou querer suprir as minhas necessidades da matéria. Mas, na verdade, quando nós olhamos, quando nós lemos, quando nós vemos sentido nos ensinos
do Cristo, com a codificação kardeciana, nós vamos perceber que se eu melhoro na encarnação e aplico esse evangelho nas relações interpessoais e, logicamente, eu transmito através do estudo, do esclarecimento desse evangelho, dessas bases da doutrina de Kardec, logicamente, eu semeio a luz nos espíritos que vivem na sombra e não compreenderam as luzes emitidas pelo Cristo. E foram séculos aonde o Cristo está fazendo conosco da mesma proporção que nós vamos lá e vamos jogando água numa rosa, né? Conversando com ela, como os espíritos fazem conosco, como Jesus continua falando, nos alertando, nos falando conosco todos os dias, como a rosa, no momento oportuno, solta aquele perfume maravilhoso, né? Com aquela beleza daquele buquê, né? Transformado com a água que chegou aos seus pés. Então, o evangelho para nós é a mesma proporção. Jesus roga a Deus, pede a Deus para que perdoe, porque nós não sabíamos o que faz. E demorou 2000 anos, praticamente, para que essa doutrina viesse e esclarecesse, né? Foi aquilo, né? Mandarei um outro consolador que ficará com vocês até que se cumpra tudo o que foi predito. E, na verdade, era os espíritos, né? O espírito morre, o corpo físico, o espírito sobrevive. Então, essas colocações que a doutrina vem nos falar da sobrevivência do espírito, da evolução, né, de cada um de nós, dos progressos que nós fizemos de reencarnações, provando que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, e que não se perderá nenhuma das suas ovelhas, nenhum. E que todos os espíritos, que seria o espírito mais duro que habitasse essa terra, ele era filho do amor. Assim, agora, somos todos nós, chegou o momento dessa luz. Então, é nessa proporção que ele fala, né, dessa questão que nós teríamos que levar essas verdades, mesmo que importunasse encarnados e desencarnados, mas que essa verdade tinha que ser dita. Tá? Tinha que ser dita. Que é a coragem da fé, de dizer assim, eu sou espírita, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio nessa doutrina que veio me explicar essa relação do plano material com o plano espiritual, e que eu nunca vou morrer, porque o espírito que habita em mim, ele vive e será eterno, né? E que as responsabilidades são grandes para nós nesse planeta de provas e expiação. Por isso que nós temos que aproveitar cada momento. Não pode deixar para outra encarnação, né? E aí tem gente que fala, eu quero ir, mas não quero voltar aqui, não. Né? Então aproveita a atual, né? Essa é única. Essa é única para nós espíritas, né? Porque a luz chega numa proporção, né, que nós temos consciência que nós não vamos ter mais aquela chance que o Cristo falou, perdoe que eles não sabem o que faz, porque o espírita sabe, tá? E quem está passando por maiores dificuldades no plano espiritual somos nós, os espíritas, né, que viemos, reencarnamos, sabemos, e nos entregamos às práticas materiais e esquecemos de cuidar do mundo, tá? É muito
muito interessante isso, né? São lindas e profundos esses ensinamentos espíritas para nós, né? Então vamos lá agora, no Livro dos Espíritos, nós estamos na questão, na pergunta 193, né? Nós continuamos no capítulo 4, na pluralidade da existência, transmigrações progressivas. Aí Kardec faz a pergunta aos espíritos: pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? Aí, olha lá com os espíritos, com relação à posição social, sim, como espírito, não. Tá? O espírito dele sempre avança. Então, ele pode ser aqui menor na posição social, mas espiritualmente falando, ele não vai descer, tá? É a mesma coisa aquilo que eu lembro, né, do Chico, né, da pergunta, eu acho que foi o filho dele, pergunta por que todas as vezes, na hora que você vê esse gari, você sorri, cumprimenta ele com a felicidade. Aí o Chico responde: essa é a última encarnação dele nesse planeta. Ele vai para um mundo mais feliz. Então, das posições sociais, nós não conseguimos descobrir a evolução do espírito. Nós não enxergamos, mas os espíritos enxergam. Os espíritos enxergam a posição, as minhas deficiências, né? Os espíritos conseguem. No diálogo com a sombra, quando o Cristo encontra, né, o irmão, o Cristo pergunta: quem é você? Aí ele fala: somos uma legião. Nesse falar, o espírito dá quase um 360 graus no Cristo, não encontra nada nele. Nenhuma imperfeição, nenhuma falha moral como temos nós. Mas o espírito enxerga no Cristo e fala assim: não nos tire daqui. Olha o que o espírito fala para o Cristo, porque ele enxergou a posição, né, a posição moral do Cristo. Então é nessa questão que nós, né, nessa questão temos que ter muito noção que não é a posição social que vai mostrar se o espírito é evoluído ou não, ou se ele sabe dos ensinos espíritas ou não, tá? Mas aí que nós temos que ter uma ideia da condição moral desse espírito. E isso está gravado tudo no campo do perispírito, né? Então, aí Miramês fala: subir e crescer. As leis criadas por Deus não permitem que o homem, em uma reencarnação, desça espiritualmente mais abaixo do que aconteça a regressão. O espírito nunca ele vai regredir, retroagir, ele estaciona, tá? Mas descer nunca. Para nós, para a gente ter uma ideia, a gente fala um pouco sobre isso, né? É a mesma coisa da gente ver um índio. A gente olha o índio e acha que ele é um espírito inferior na condição humana. Na verdade, esses espíritos são mais evoluídos do que nós imaginamos. Então, o espírito estagia em vários grupos sociais, em vários planetas, em várias localidades, aonde é necessário que ele possa evoluir, que possa também levar o seu conhecimento e adiantar grupos, e assim por diante, tá? Então, o espírito não regride. Ele sempre avança para a frente e para o alto. O que pode acontecer é a alma descer socialmente. Isso acontece, pode acontecer. Eu sempre falo assim: uma hora a gente é espelho, outra hora a gente é vidraça. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora nós estamos aqui embaixo. E assim por diante. Mas tudo é aprendizado. O que vamos dar um exemplo, a gente achar que é o fim para uma pessoa, para Deus são oportunidades, tá, de avanço. Tudo aqui na Terra são oportunidades, tá? Então, no entanto, o que aprendemos nunca mais esquecemos, pois significa o despertamento.
Para a gente entender isso é mais fácil. A gente não aprende a andar de bicicleta, andou uma vez, não esquece nunca. Tá? É mais ou menos isso. Tá? Tem aqueles casos daquelas crianças que nascem, né, e tocam piano, violão, né, ou falam outra língua, ele traz esse conhecimento da onde? De outras encarnações. O que ele aprendeu, ele não esquece nunca. Então, o que está acontecendo agora e está vindo com muito mais, né, intensidade, eu acho que eu cheguei a falar isso do despertamento do espírito do médium, né, do caso, eu acho que eu citei o do Chico, do Divaldo, de Ivone. Esses médiums vieram e o que eles fazem e fizeram era quase na potencialidade do espírito na carne, tá? Na carne. Então, esse contexto, esses espíritos, né, estão vindo agora, estão mais aflorados e eles vêm despertando. Eu lembrei, gente, quando eu tá no YouTube isso, o Chico, uma das coisas que eu vi, o Chico trabalhava, atendia todas aquelas pessoas, fazia sopa, né? Atendia, tanto é que quando eu fui na casa dele, eu olhei e perguntei pro filho dele, isso aqui era cheio? Ele falou, sim. Ia ter 3, 4 horas, isso aqui era lotado de gente. E o Chico tinha uma condição que era fora do comum. E a maioria dos espíritos que o Chico atendia, ele ia para o plano espiritual, muitos espíritos não queriam reencarnar. O Chico, né, esse espírito que eu estou falando, combinou com ele, nós iremos nos encontrar e eu te ajudarei na encarnação. E, na verdade, esse espírito reencarnou no norte do país com algumas deficiências físicas, mas aflorado na composição de músicas e também para tocar. Ele era um espírito, não vou lembrar o nome agora, porque fala lá no YouTube, fala, né, quem era esse espírito. E aí o Chico combina com ele, né? E ele vem lá do Nordeste, vai até o Chico. Quando ele encontra o Chico fala o nome dele. Foi tão interessante a hora que eu vi aquilo, me veio à luz que o Chico, em cada um daqueles irmãos que ele atendia na matéria, ele também, esses grupos de irmãos que nos acompanham, que são grupos muito grandes, o Chico, no plano espiritual, né, com a sua ascendência moral, ele ajudava esses companheiros. E eu tive essa noção porque eu sabia, dos 26 anos que eu fui na Casa da Sopa, eu sabia que aqueles irmãos que iam ali na Casa da Sopa, o mais necessitado não era aqueles que recebiam a sopa, mas era aqueles que estavam fazendo a sopa. Tá? A mesma coisa, os centros espíritas que doam cesta básica, o mais necessitado não é aquele que vai pegar a cesta básica, mas aqueles que têm que efetuar o trabalho. E o Chico sabia de todo esse mecanismo. Ele sabia. Porque quando o irmão ia lá necessitado, ele estava ensinando para os trabalhadores espíritas e estava ensinando também para aqueles companheiros que chegavam ali, a espiritualidade se aglutinava de tal forma que ia amparar os companheiros, que acompanhava cada um daqueles necessitados que ia buscar a sopa. Era lá que o Chico trabalhava. Era lá que o Chico compreendia que o trabalho do Cristo era incansável, né? O Cristo não para de trabalhar. Ele tinha e tem sobre o comando dele milhões, bilhões de espíritos que descem à Terra e efetuam trabalhos no planeta Terra e que nós não sabemos a evolução em várias partes.
O Chico foi uma amostra disso. Mas nós temos muitos no anonimato fazendo trabalhos iguais ao do Chico, né? Ou até mesmo melhor, porque o Chico enxergava essa evolução. Então, os espíritos, né, se aproveitam, por isso que tem aquela fala, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. É uma frase muito bonita, que chega até a ser uma oração, aonde esses espíritos, porque Jesus só pede a nós a boa vontade. E esses espíritos carregam a evolução que escapa ao meu campo de visão, que ainda é materialista. Que é isso que a lição está falando conosco. Não importa a posição social, que é aquilo que ainda nós vimos, né? E o espírito nunca vai retroagir. Ele estaciona e chega num ponto que ele mostra o que ele é, independente da condição, da postura, se ele tem ou não tem dinheiro, se ele tem uma condição financeira ou uma posição melhor frente aos homens. Tá? Então, o que por vezes acontece é que o espírito, em boas condições intelectuais, pode voltar à Terra em outra vida física sem condição de se expressar, o que, contudo, não significa regressão. Olha só, ele não regride, ele estaciona, né? Ele fala que em boas condições intelectuais pode voltar à Terra em outra vida física sem condições de expressar, quer dizer, ele não vai expressar todo aquele desenvolvimento intelectual, mas vai se expressar outras potencialidades e assim por diante. Bom, o que por vezes... perdão, gente. O que ele sabe está registrado para a eternidade. Está lá no campo perispiritual, no perispírito dele. Sermos de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, mediante o conhecimento, esforçamo-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta. Porque esse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará. O Espírito vai fazer. Tem tantas almas bondosas, gente. Tantas almas nessa terra que aos nossos olhos, né, nós não conseguimos ver, mas são bondosas, são caridosas, são fraternas. E nós não conseguimos ver, porque ainda os nossos anseios, o nosso campo de visão ainda é cheio de orgulho, egoísmo, de ver ainda a evolução não na condição intelectual de conhecimento, de poder, de postura frente a uma instituição, né? Ou numa questão de posse de bens materiais. Na verdade, não é isso que o Evangelho está falando. Tá? Não é isso. Então, do mesmo jeito que pode ter pessoas de posição social serem bondosas, tem pessoas de posição inferior que não são. Muitas vezes tem pessoas inferiores que são bondosas, caridosas, como também tem pessoas de muito conhecimento, de posses, que não são caridosas nem fraternas. Então é nessa condição, né? Por isso que nós, médiuns espíritas, sabemos, né, quando nós lemos o Evangelho, estudamos a doutrina espírita, sabemos que somos ainda muito devedores. E que, pasmem, o médium é o mais devedor de todos. O mais devedor. Foi dado a mediunidade para que ele trabalhasse com Jesus, para que ele tivesse uma nova oportunidade, porque funciona como uma mola propulsora para elevar
o espírito aos planos espirituais mais elevados. Olhem Jerônimo Mendonça, a história, né, gente, do gigante deitado, o que ele fez, queimou cidades e pediu, todas as vezes que pedia Jesus, Jesus dava a condição, ele vinha e fazia a mesma coisa. E aí ele veio, na próxima, veio com a mediunidade em cima da cama, sentindo todas aquelas dores e vê o que ele fez. Olha a oportunidade redentora. Assim somos nós espíritas, médiuns, tá? Somos muitos devedores ainda com a justiça divina. A oportunidade é grande e o campo de trabalho é imenso, né? Bom, o que ele sabe está registrado para a eternidade, no seu campo perispiritual. Ser-nos-á de grande valor conhecermos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, mediante o conhecimento, esforçamo-nos para praticá-lo, mesmo que seja na gradação que a vida nos apresenta, porque nesse esforço constante nascerá em nós uma luz que nunca se apagará. Tá? Eu mesmo, gente, até os meus 25, eu acho que foi com 26 anos, 25 anos que eu encontrei a doutrina espírita. Quando eu encontrei, eu falei assim, por que eu não encontrei antes? Tá? Porque não era o momento. E todo esse conhecimento que eu tenho hoje foi só das leituras que eu fiz. O espírita é consciente. O conhecimento espírita que ele traz, ele vem de outras encarnações. Então, vem provar para nós que tudo que nós aprendemos foi das reencarnações sucessivas. E o espírita consciente sabe que todo esse conhecimento para ele, para nós hoje, é como se nós estivéssemos aprendendo a engatinhar, como a criança que aprende a andar. Para vocês terem uma ideia do que essa doutrina está falando com a gente. Mas o espírito nunca vai retroagir. Ele estaciona e avança. Então, aquilo que eu sempre falo, doutrina espírita bem compreendida, luz. Mal compreendida, queda. Tá? Então, precisamos estudar e entender essa doutrina para que a gente possa avançar na prática das leis de amor, da caridade, para a gente avançar. Tá? Porque nesse esforço constante nascerá a nós uma luz que nunca se apagará, capaz de nos trazer para o coração momentos de paz e alegria e nos dizer que existe a felicidade. Todos nós aqui nessa terra, gente, todos. O espírito mais duro, ele é filho do amor. Todos nós estamos fadados a ser felizes. Tá? Quando vai ser o momento, nós não sabemos. Deus é todo amor e bondade. As reencarnações é a prova do amor de Deus, dando condições a todos nós de avançarmos na evolução. Então, a lei soberana é saber espiritualmente descer somente para as formas que são transitórias e educativas. Toda situação que nós vivemos, que é dor para nós, que são sentimentos terríveis, tanto para nós na carne, mesmo o espírito nos acompanhando, a qual nós dizemos que são obsessores, na verdade são nossos professores, são métodos educativos que todos nós estamos inseridos nesse planeta de provas e expiação, né? Se aprofundarmos mais nisso, estudando a doutrina, aí nós vamos compreender aquele espírito obsessor que nós queremos afastar, muitas vezes ele é necessário para que eu possa evoluir. Tá? Evoluir. Então, por isso que nós temos que estudar e entender. A lei soberana é saber espiritualmente descer somente para as formas que são transitórias e educativas. Recebemos condições de estudos pelas nossas necessidades. Deus está presente em toda a criação, em tudo, gente. Em tudo. Aonde nós pensar que Deus não está, Ele está em tudo. Tá? E os espíritos, nós achamos os espíritos tanto encarnados
como desencarnado, achando que nós estamos fazendo tudo sozinho. E, na verdade, não. Tá? Não. Deus está em tudo. Até no irmão que está lá, né, no umbral, até o irmão que está lá obsediando, ele acha que está agindo sozinho, por trás há leis imutáveis que está condicionando o campo de ação desse espírito numa condição de chegada até a luz, porque ele precisa. Só para a gente ter uma ideia e noção do que eu estou falando, para eu saber o que é a luz, eu preciso passar pelas trevas. E a vida é assim. Se eu vou aprender a andar, eu caio e levanto, ralo o joelho, quebro a perna, né? Eu vou aprendendo. Eu vou ter cuidado, né? A mesma coisa para a gente entender melhor. Eu cito o caso quando eu andava na mata lá no Pará, lá quando a gente morou lá na Amazônia, a gente ia na picada para pescar, a gente olhava todos os obstáculos, né? Para não ser picado de cobra, tá olhando ali os bichos que tinha no mato. E aí, Jesus fez o que para nós? Orar e vigiar para não cair em tentação, para que nós ficássemos atentos às condições que estavam inseridas para que todos nós aprendêssemos. Aprendêssemos. Tá? E esses espíritos a qual nós estamos chamando os obsessores estão inseridos na mesma coisa que nós num processo, né, educativo, para que cada um de nós aprendêssemos com as lições que foi nos dadas. Não aprendeu? Retorna novamente. Olha o que a lição fala. O espírito nunca vai retroagir. Ele estaciona, mas ele avança, tá? Em processos que escapam nossa compreensão. É esse o trabalho da espiritualidade do outro lado, tá? Então, a lei soberana é saber espiritualmente descer somente para as formas transitórias e educativas. Temos valores enormes que desconhecemos dentro da consciência e eles são nossa segurança no caminho da eternidade. Onde que está Deus, gente? Na nossa consciência. Tá? Compete a nós outros buscá-lo e absorvê-los. Essa é a nossa parte. É a parte do filho cujo pai se empenha para que ele conheça. O homem pode descer na posição social até zero, se essa for a vontade do pai. E se a descida servir de educação para o aprimoramento. Olha só. É por esse motivo que a alma passa de país para país, de paz para paz, de família para família, sempre trocando de posições sociais, né? É o que nós temos, né? Hoje, o obsessor de hoje, né? Olha pra gente, ele tá me obsediando hoje, né? Mas na outra encarnação, quem foi o obsessor? Fui eu. E aí eu quero afastar ele. Olha como que é a coisa. E, na verdade, o que Deus quer? Que eu cesse esse ciclo vicioso, né? Então, são oportunidades redentoras que foi dado para nós para aprendermos a amar, tá? Então, é, pois, um movimento constante e esse exercício que lhe faculta as encarnações que o espírito imortal conhece a verdade. Quando encontramos homens que nascem mutilados nos seus sentidos, não quer dizer que esses homens regrediram espiritualmente. Não quer dizer, gente. Tá? A regressão é aparente, pois a alma conserva o seu reservatório à vida de lições assimiladas da grande escola de Deus. Nós não sabemos a evolução. Às vezes, mais evolutiva, mais evoluído que nós. Tá? Nós não sabemos. A vida, a natureza, subir é uma realidade, descer é uma ilusão. Tá? Apaguemos o evangelho do nosso Senhor da forma que ele revive no Espiritismo. Apeguemos, perdão, gente, né, do que ele revive no Espiritismo. Que as lições de reformas, de entendimentos e de amor clareiem os pensamentos e dão forças para a vida, que devemos levar em busca da libertação. Conhecemos o valor da ciência, da filosofia ou outras direções que podem expressar as leis da ciência. No entanto, não devemos nos esquecer do amor
que em forma da divindade traz em si todas as nuances de vida e de paz para os corações. Fora dele, não haverá estabilidade para os espíritos. Assim falamos, porque a ciência e a filosofia precisam para viver desse mesmo amor, que é o entendimento, tá? Então a doutrina espírita traz todo esse entendimento para nós. Não se perderá nenhuma das ovelhas, nenhum dos espíritos que estão nos vendo agora, que enxergam que eles são devedores, nem eles, tá? Todos eles terão nova chance. É por isso que nós médiuns, que viemos com a responsabilidade de passar para eles conhecimento de devedor, eles vão enxergar, peraí, se ele teve a chance, nós também teremos, tá? E muitos deles enxergam, quando eles chegam num patamar que eles veem que eles são devedor e sabe, foi lá naquela parte que o Chico falou para Emmanuel, você vai ver quando você reencarnar as dificuldades que são. Os espíritos do outro lado sabem da dificuldade e não querem reencarnar. E muitos falam, será que eu vou ter chance? E aí, o que foi a pergunta que Kardec fez para os espíritos? Qual a melhor forma de evoluirmos? Os espíritos foram lá e respondeu, reencarnando. Tá? E aí nós vamos ver que a reencarnação é o bem mais precioso que nós temos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver a todos nós, confortar todos os espíritos que estão nos nossos lares, que precisam de apoio, de ajuda, porque muitos dos espíritos que estão nos nossos lares necessitam do entendimento. Que Jesus possa adentrar, principalmente aqueles irmãos que estão conosco, que são médiuns, que sabe que esses irmãos vêm até os nossos lares pedindo ajuda. E eles são ajudados nesse momento. Que a espiritualidade possa pacificar a cada um de nós, confortando não só o espírito dos médiuns, mas também os espíritos que buscaram o amparo espiritual, porque Jesus está conosco nos nossos lares nesse momento. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga. Gratidão a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos reunidos no aprendizado do estudo dessa doutrina de luz. Que Jesus nos envolva. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.